Boa noite oficialmente a todos, iniciando o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina, com o nosso grupo de trabalhadores e convidados. Nós vamos acompanhar a Dione, que vai fazer a prece inicial por nós. Boa noite a todos. Nós vamos nesse momento fechar nossos olhos e relaxarmos, respirando profundamente e expirando bem calmamente. E a cada processo de respirar e soltar o ar, vamos nos conectando com o nosso anjo guardião, nos conectando com a espiritualidade amiga que preparou nossa casa, que preparou a nossa casa Luz Divina, para que assim, irmanados mesmo à distância, possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento, e que possamos encaminhar essa luz também a todos os trabalhadores da União Espírita Luz Divina, aqueles que não puderem estar presentes, todos os frequentadores, que todos se sintam abraçados e energizados nesse momento, e que nos reunimos para o estudo de mais um tema. E abrindo essa noite, passamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, amiga, pela energia, pelo envolvimento de todos. E hoje nós vamos bater papo com a Sônia, nossa amiga, e o tema é Parábola do Semeador. Eu gosto muito dessa parábola. Eu falo que na vida, ora a gente é o semeador e ora a gente é a semente. Então vamos lá, Sônia, a palavra é sua. Abriu? Então tá bom. Boa noite a todos, amigos. E realmente as parábolas de Jesus, como toda a história, como a vida, como tudo que ele nos deixou. Faz tanto tempo que ele esteve aqui, mas a palavra de Jesus é uma palavra viva. A qualquer tempo, a qualquer época, ela preenche, ela tem a força, ela nos envolve e nos ensina de acordo com o nosso momento, com os nossos sentimentos, ela acompanha a nossa evolução espiritual e moral. Então, é aquela palavra que tem vida. Em todo momento que a gente for ler a parábola, que a gente abrir o capítulo, a gente enxerga coisas, a gente sente, vê a orientação das palavras de Jesus. É como se ele estivesse ali exatamente, ele está exatamente ali naquele momento, com aquela palavra, de acordo com aquilo que a gente foi buscar. Então, como a Luz falou, nós nos sentimos ora o semeador, ora a semente, e hoje, de acordo com o que a gente vai ler,
a princípio, nós vamos começar sendo a terra. Hoje nós vamos ser a terra. E a parábola começa assim. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade da terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, a abafaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Então, a primeira coisa que aconteceu foram as sementes que caíram ao longo do caminho. E ele diz assim, escutai vós, pois, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra... Oi, amiga, congelou. Congelou? E agora, tá ouvindo? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo, Sônia. Tudo bem? Luz? Pode continuar? Acho que sim, Sônia, porque está congelado é o da luz. É o da luz que está congelado, né, pessoal? É. Então pode continuar. Vamos continuar enquanto ela vai resolver lá. Ela é mais técnica do que eu já estava ficando com medo. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Eu achei muito interessante porque foi usado a palavra espírito. Não foi usado vem o homem, vem a alma, né? Não foi usado no termo de se colocando como alguém encarnado. Embora também, às vezes, as pessoas, né, nossos amigos, as pessoas do mundo aqui, do nosso planeta, do nosso momento, elas vêm e com alguma conversa, com alguma coisa mais atrativa, se a semente não está bem enraizada, eles tiram a gente do caminho, né? É um convite, é algo que nos distrai, que pode acontecer. Mas aqui ele fala espírito, então ele está se referindo também aos irmãos espirituais. E no livro, né, dos Espíritos, na questão 400, acho que é 59, se não me engano, nós temos ali Kardec fazendo a pergunta e os Espíritos nos falam o quanto somos influenciados sem perceber. Então, quando essa semente, ela está, vamos dizer assim, no início, quando ela não se fortaleceu, através de pensamentos, de influências, nós podemos sair desse caminho. E ele fala assim, que é ao longo do caminho. Então, eu creio que não é uma coisa que acontece em um minuto, em uma parte do caminho, em um pedaço do caminho, ou vai acontecer no final do caminho. Durante a nossa jornada, durante esse tempo, essa nossa oportunidade de reencarnação de agora. Então, ao longo da nossa jornada aqui,
Agora, esse espírito, ele pode vir e tirar a semente de nós, do nosso coração, tirar através de influências do pensamento, de situações que são criadas. Se a semente não estiver bem fortalecida, se nós não estivermos com a nossa terra pronta, forte para receber essa semente e deixar ela crescer, nós podemos perder essa semente ao longo do caminho. Depois ele continua: aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira daí motivo de escândalo e de queda. Ele fala uma coisa que, assim, reveses e perseguições. O que acontece? Às vezes, a gente está na vida, está tudo certinho, tudo está bem, estamos contentes, uma coisa muda e a gente pensa, muitas vezes a gente fala, por que comigo? Deus esqueceu de mim. E nós nos colocamos num momento de dúvida, onde talvez as influências vão novamente vir e tirar a nossa semente. Ele fala desses reveses, e quando essa situação que estava boa, ela muda, se nós não tivermos uma força, não tivermos a raiz, estivermos fortalecidos, nós nos deixamos levar pela situação, nós nos abatemos, porque no momento de dificuldade, se não tivermos fortes, a gente acha mais fácil acreditar na dificuldade. Às vezes a gente esquece o nosso aprendizado, a nossa fé é abalada, então esses reveses vêm justamente para mexer com a gente, e se nós não estivermos atentos, nós nos deixamos levar. Ele fala também de perseguição. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, quando nós recebemos essa semente, a nossa alegria é muito grande, o nosso desejo de mudança é do dia para a noite. E as pessoas que estão ao nosso lado, eles começam a observar, até mesmo dentro da família, dentro da nossa casa, pai, mãe, filhos, esposa, marido, as pessoas nem sempre acompanham. Às vezes somos sozinhos, no meio que tem um católico, tem um evangélico dentro de casa, mas parece que o espiritismo ele incomoda mais. Quando eu percebi isso, foi uma experiência até minha, porque minha mãe é muito católica e até hoje ela não entende eu ser espírita, ela não aceita. Então, o que acontece quando ele fala de perseguição? Isso pode acontecer também no nosso trabalho, no nosso meio social, porque por conta da gente receber a palavra, começar a estudar, começar a entender, dar mais peso e mais valor ao nosso tempo, à nossa conduta, a gente começa a ganhar rótulos, a gente começa a ser taxado. Agora ela é isso, agora ela tá chata, ela não se enturma mais, ela não vai mais aqui, não vai mais lá, né? Então começa assim, tipo que uma perseguição, umas alfinetadinhas. E se nós não estivermos fortalecidos, acreditar no nosso caminho, naquilo que nós desejamos e compreender, mais uma vez nós perdemos a nossa semente. Ela é levada embora. E ele continua em mais uma forma. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão da riqueza
abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aqui é bem claro quando ele fala, né, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas. Nós temos, sim, que nos preocupar, porque até na lei do trabalho, né, nos é ensinado que nós temos que ter o nosso sustento, trabalhar, cuidar da nossa família, né? Nós não podemos ser estorvo, até fala desta forma em determinada questão, vocês podem procurar depois. Nós não podemos ser um estorvo, um peso morto, né? Nem na família, nem na sociedade. Então, nós temos sim que ter o nosso trabalho, mas nós temos que aprender. Sempre também nos é ensinado um equilíbrio. Então, nós temos que saber dosar essa parte do trabalho, da condição, porque se nos deixarmos levar pela ambição, pela ganância, aí nós já partimos para um caminho que não é certo, porque nesse caminho nós esquecemos família, nós esquecemos de nós mesmos e as consequências são muito grandes. Então, os cuidados deste século e a ilusão da riqueza é também uma forma de nos tirar essa semente e não deixar ela crescer, não deixar que a vida espiritual fique em nós. Nós passamos a dar mais atenção, mais valor à parte material do que à parte espiritual. E quando falo de espiritual, não é só a nossa, porque a gente tendo essa parte espiritual bem trabalhada, compreendida, é a nossa obrigação passar para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso entorno. E como a Luz falou, ora nós somos aquele que semeia, ora nós somos a semente, ora nós somos a terra, né? Em toda esse aprendizado, toda essa evolução nossa. Então, se nós temos que ora ser o semeador, nós temos sim que estar cuidando e atento à nossa parte espiritual. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60, 30 por 1. Mateus 13, 18 a 23. Então, agora, como eu falei, hoje nós vamos ser agora, nesse momento, a terra. Somos terra, recebemos a semente. Todos iguais, né? Cada um recebeu a sua semente, mas ela não vai brotar igual. Eu vou dar 20 frutos, a Dione vai dar 30, a Luz vai dar 40 e assim por diante. Por quê? Porque essa terra, ela é o nosso coração. É onde estão os nossos sentimentos, a nossa experiência. Essa terra é o nosso passado. São vidas que nós já tivemos e ali está tudo que foi aprendido. Está aquilo onde nós tivemos dificuldades, onde nós tivemos acertos e trouxemos para cá. Porque hoje nós somos, como que eu posso dizer para vocês? O nosso passado, ele faz parte do nosso presente. A influência é muito grande, porque nós temos hoje que corrigir coisas que vieram do nosso passado, que naquele momento nós não tivemos a capacidade de arrumar, de entender, de trabalhar, e nós continuamos hoje. Então, cada um de nós vai ter essa terra de uma forma, acrescentado coisas diferentes, vivências, e essa semente ela vai brotar de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós, com a terra que temos dentro de nós, vamos dizer assim. E ela vai brotar, por isso que fala que de acordo com a terra
cada um vai dar os seus frutos. Falando também dessa terra, nesse momento nós aqui reunidos, estamos aí trabalhando e fortalecendo a nossa terra, para dar nutrientes mais saudáveis, para dar nutrientes que fortaleçam essa semente que nos é entregue pelo nosso Mestre Jesus. Então, a nossa boa vontade, o nosso esforço, o nosso desejo de melhora, o reconhecimento das nossas fraquezas, daquilo que a gente ainda tem a trabalhar, tudo isso é o terreno que vai ficando bom, que vai melhorando, para nós darmos força a essa semente que a gente recebe. Eu vou ler também a parte 6, né, que falei para vocês aqui do item 5, né, do capítulo 17, mas o item 6 ele também é muito importante para dar uma sequência nesse nosso estudo da noite. A parábola do semeador exprime perfeitamente as diferenças, os aspectos existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então, os ensinos, né, a parábola, a cada momento, como eu falei, a cada momento, a cada situação, essa palavra vai falar de uma forma ao nosso coração. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa de letra morta, e, como a semente caída sobre o pedregulho, não dá nenhum fruto, né? Nenhum fruto dá. Nós estamos passando por um momento de um grande aprendizado, onde cada um de nós está fazendo as suas reflexões, fazendo as suas medidas, fazendo as suas mudanças. E olha uma coisa, né? Não é fácil ficar sozinho, não é fácil ficar em casa. Lógico que alguns de nós têm alguns afazeres, então acaba tendo um contato no trabalho, então você troca uma palavra, outra. Mas chega no final de semana, era legal e era pedido para que todos nós ficássemos em casa, né? Para ajudar aí, para evitar a transmissão desse vírus, ou a propagação dele. Mas não é o que acontece, né? Então, nós vemos esse pedido, que é uma caridade que nós temos que fazer para conosco, para com o próximo, uma palavra morta. Ninguém obedece, né? Muita gente não está obedecendo. Então, a palavra de Jesus, para algumas pessoas, é como isso que nós estamos vivendo, são palavras mortas. Elas não entraram ainda no coração. Eles ainda não despertaram. Por isso nós temos uma grande dificuldade, né? Ainda nesse momento das nossas questões aqui no planeta, porque são palavras mortas. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam a fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles nada vem a não ser fatos curiosos. Agora, nesse parágrafo, nos é chamada a atenção como espíritas, né? Vai falar que espíritas nós estamos sendo. Nós estamos indo na casa para procurar a palavra, para abastecer o nosso coração em receber essas sementes com amor, com carinho e dar frutos, ou nós estamos indo lá para ver fenômenos, nós estamos indo lá para ver o que está acontecendo, se o doutor Anselmo está lá, se o doutor Anselmo não está, se o doutor Anselmo não está, não estou vendo a Isabel, então o doutor Anselmo não está aqui, não é a mesma coisa, né? Então ele está falando de nós espírita, o que nós estamos procurando, o que nós estamos fazendo com a palavra. Quando nós vamos ao centro espírita,
o que nós vamos procurar lá para colocar em nós, para fortalecer a semente que nós já estamos recebendo. Esse é um alerta que está sendo feito aqui pelos espíritos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvidos, né, conservam-se tão frios e indiferentes quanto eram. Então, que espírita nós somos se nós formos lá e durante a palestra a gente lembra assim, nossa, fulano tinha que estar aqui hoje. Olha que palestra que o fulano está perdendo. Chega em casa, ao invés de dividir uma coisa boa, de alguma forma, espalhar uma sementinha, olha, você não foi, você perdeu a palestra era para você. Se você tivesse lá, você tinha aprendido. Então, não pode isso, né, pessoal? Então, a gente vê que às vezes a gente está meio fora de sintonia com o que está acontecendo na casa, com o momento, e a gente perde mais uma oportunidade de fortalecer a nossa semente. Os que reconhecem muito bom os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em boa terra e dá frutos. Então, esses frutos vai depender muito do nosso esforço, da nossa disciplina, do nosso bem-querer, da nossa boa vontade, né? E do desejo, né, de conhecer. Eu acho que todos nós que estamos aqui já temos essa boa vontade, já estamos nesse caminho e estamos com o desejo de despertar e de conhecer a cada dia mais e de poder melhorar essa porcentagem de frutos que ele fala aqui na parábola, né? Nós queremos melhorar, seguir com mais fé, com mais coragem e poder dar mais frutos. Eu fiz aqui uma anotação agora, falando de mim, do que eu entendi, e depois vocês também vão, né, compartilhar comigo, e nós vamos compartilhar, porque a cada um de vocês nesse momento está passando um monte de coisa, né? No pensamento, de sentimento. E eu coloquei 3 coisas que eu achei mais importante para que nós possamos melhorar a nossa terra, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas fragilidades e receber a semente. A primeira dela que eu achei que é assim é a nossa oração, né? Estarmos em oração, nos elevando, fazendo essa ponte, como a Luz diz, sempre com a casa, sempre com o doutor Anselmo, os nossos anjos, né? A oração que nos eleva, através dela nós recebemos a força, o amparo para todos os momentos. Outra coisa é o trabalho. Trabalhos, pessoal, a gente também aprendeu já que o trabalho não é só aquele que tem a remuneração física para as coisas materiais, mas o trabalhar espiritual, como disse a Luz, ora a gente está semeando a palavra, a gente está dividindo, a gente está compartilhando com alguém que no momento de dificuldade nem imaginou, nem pensou em fazer uma oração, e se encontra tão fragilizado e descrente, e a gente pode estar ali trabalhando essa palavra. Também o conhecimento não só de ficar lendo livros, mas o conhecimento de si, de conhecer a nossa terra quando somos terra, de conhecer a semente, de conhecer quando somos semeadores, o conhecimento de saber trabalhar essas 3
esses três momentos que a parábola nos ensina. Ora somos semeadores, ora somos semente, ora somos a terra. Temos que preparar a terra para essa semente, né? E ele aqui me trouxe também, que eu quero falar para vocês, na frase que ele diz: aquele, porém, que recebe a semente somente em boa terra é que eu escuto a palavra e produz os frutos, dando 100. Quando ele, nesse momento, ele falou dessa porcentagem de frutos, eu fiquei pensando, né? E falei, vou falar para os meus amigos. Quanto você acha que você está produzindo hoje? Quantas oportunidades estão aparecendo? Nossa reunião, outras que somos convidados, mas não só no estudo. Quais são as possibilidades que nós temos de dividir esses frutos, de dividir essa semente nesse momento, né? Então, fica aí uma questão para que cada um possa pensar, né? De que forma está trabalhando, de que forma está semeando nesse momento. E quando nós estamos falando de semente, de terra, eu pensei numa árvore, né? Não sei se vocês estão pensando em que tipo de semente vocês estão pensando, mas eu pensei numa árvore muito bonita, uma árvore, talvez seja esse o meu desejo, né, de me tornar uma árvore forte, uma árvore e poder dar bons frutos. Mas a árvore, amigos, ela é muito humilde, ela é, ela é humilde. Eu sinto que a árvore ela é muito humilde, foi o que eu senti. Porque ela cresce, ela floresce, ela dá frutos. E ali ela compartilha com os animais, ela compartilha a sua sombra, ela compartilha trabalhando o ar, né, nessa nossa atmosfera. Ela dá os frutos. E de repente vem uma pessoa muito boa, muito calma, tranquila e tira o fruto daquela árvore com todo carinho, com todo amor. Vem outra mais extrapolada lá e puxa o fruto, quebra o galho, tira as folhas, caem as folhas e a árvore ela está ali. E vem o passarinho, e vem os animaizinhos, você se senta embaixo dela, se tiver oportunidade, o que é muito bom, se sentar embaixo de uma árvore, ter a oportunidade de colher o seu fruto. Aí vem o sol, castiga ela, vem as intempéries, né? Às vezes vem o granizo, e a árvore está ali, ofertando, corajosa, passando por todos esses momentos. Então, nesse momento, eu pensei que também somos árvores. Quantas coisas que acontecem para nós. Quem imaginou que nós íamos passar por estes momentos, né? Tem até uma parte, né, do ensinamento de Jesus que diz que nós sabemos reconhecer o tempo, se vai chover, se vai fazer calor, né? Mas nós não conseguimos entender o tempo de Jesus. Então, se formos olhar, o que está acontecendo já era anunciado, já era previsto algumas coisas. Mas eu termino aqui a minha reflexão com vocês, dizendo que sejamos árvores também em algum momento, que possamos ofertar o nosso fruto, passar por todas as intempéries, independente de quem se achegue. Seja aquele que vai pegar o fruto com carinho, seja aquele que infelizmente às vezes quebra um galho, que a palavra de Jesus se fortaleça, que essa semente esteja sempre forte,
para que, como a árvore, a gente possa seguir ofertando e dando o melhor, fazendo a nossa caminhada o melhor que pudermos. Então, eu acho que é isso. E agora eu deixo com vocês, vamos compartilhar, vamos trocar. E eu quero que agora vocês me ensinem e falem, né? Porque eu não ensinei nada. Tá tudo aqui, são as palavras do nosso Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade. Luz? Gratidão, amiga. Eu gosto muito da maneira com que você sempre encaminha as ideias. Esse olhar de ser a árvore, da humildade, é um chamamento bem importante. E a gente colocaria aí o detalhe do tempo, né? O tempo que cada árvore, dependendo da sua característica, ela leva para crescer, ela tem o tempo de florir. E também o outro aspecto, né? Toda árvore precisa ser podada para ficar saudável. Então, vamos lá, vamos abrir para quem quer acrescentar alguma coisa, dar algum depoimento, porque essa parte emocional e psicológica que você abriu o leque, ela é bem importante, né? Quem gostaria de fazer algum comentário? Abre o microfone, fala seu nome, para a gente enriquecer esse comentário. A Nádia agora está com dois companheiros. Já que ninguém abriu, eu gostaria de chamar a atenção para um assunto que você colocou, Sônia, que é a questão dos tarefeiros, nem estou falando dos assistidos, mas dos tarefeiros que, quando a Isabel não tinha condições de estar fisicamente lá na casa, ficavam incomodados, achando que o trabalho não iria acontecer. Então, isso que a gente está vivendo agora é a prática daquele questionamento. Se a Isabel não estivesse lá, o doutor Anselmo não estaria trabalhando. E não é nada disso, né? Então, agora nós estamos aprendendo que nós somos o verdadeiro templo e os amigos espirituais nunca param de trabalhar, né? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, que nós temos 15 minutos aí para a gente enriquecer essa roda de conversa. Só está faltando o café e o bolo de fubá, né? Mas um dia a gente faz. Vamos lá. Quem vai acrescentar alguma coisa? 1, 2 e... É a Dione? Então, vamos embora lá. Bom, boa noite novamente, porque alguns não estavam no momento da abertura. Eu achei, assim, parabéns, Sônia, foi enriquecedora. Aquelas que a gente para pensar, a tua exposição, a tua reflexão. Foi assim, em cima de algumas parábolas, não só a do semeador, mas essa que você falou da árvore. E eu acho assim, só fazendo um gancho, o que a Luz acabou agora de falar, né, sobre o fato de Isabel estar lá, ou não, a não presença do Dr. Anselmo. Eu tive a oportunidade de semana passada ajudar o pessoal, a Rosângela, a arrumar os livros de doação, né? Assim, você entra lá e já chega cumprimentando todo mundo, né? Eu não tenho questão porque a casa está vazia ou não, porque a gente sabe que ali estão, né? Então a gente já fica feliz da vida ali, de poder estar ali dentro algumas horas e sentir aquela energia boa e principalmente ficar muito contente por fazer parte de tudo isso. Então, pensar em ser a semente, o semeador ou a terra, é algo que realmente a gente tem que estar levando essa reflexão todo dia. Então, a gente tem um tempo já de estudos, né, de conhecimento. Hoje a gente está aqui pelo mundo virtual,
fazendo essa troca de conhecimentos e continuando o aprendizado, né? E podendo e estar tendo a oportunidade de passar para outros amigos esse aprendizado, ou de conversar com outros, tirar as nossas dúvidas, porque essa troca, ela não tem fim, né? Ela não tem fim. É tão gostoso quando, que nem no momento que você falou das questões do Livro dos Espíritos, aí você lembra que você estudou aquela questão, então você já reviva aquilo em memória, né? De, opa, pera lá que eu vou dar uma lida depois nisso de novo. Então, assim, eu acho que a gente não para, a gente não pode parar de estudar e de passar isso para frente. É um momento realmente que a gente está tendo que olhar muito para dentro da gente, nesse momento, né, nesse isolamento, e rever as nossas atitudes, principalmente para com a gente. Né? Porque é um momento de crescimento próprio, não é egoísmo, é um momento de realmente de olhar para a gente. Porque para a gente poder ser bom para o outro, a gente tem que se melhorar. Para a gente poder dar ao outro, a gente tem que se fortalecer. Como você falou da terra, né? Se a terra está ali, você tem um canteiro, tem a terra, tem um vaso, mas você não faz nada, você não coloca um adubo, você não mexe numa água, nada ali vai acontecer, né? Então, precisa existir esse movimento para dentro e para fora. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, amiga. Essa reflexão é muito importante. Esse lembrete, amigos, nós precisamos estudar. Eu já li os livros de André Luiz, ok. Mas qual o conhecimento e a bagagem que eu tinha quando eu li? Então, quando eu ler novamente, a minha interpretação vai ser muito melhor e eu vou conseguir adquirir aprendizado para a minha vida prática. Então, nós temos hoje recursos enormes na internet, mesmo no celular. É possível estudarmos e não ficarmos também presos a um segmento ali fechado. Nós temos que abrir as nossas oportunidades de conhecimento, porque quando nós somos trocar a experiência com outras pessoas que pensam diferente da gente, nós vamos ter a argumentação de semear e aprender. Vamos lá. O Nestor está aqui com a gente e é ele que vai estar semana que vem conversando com o bate-papo do grupo. Quem vai completar um pouquinho? Nós ainda temos um tempinho. Arlete, vamos lá. Lu. Isso. Eu acho que eu vou complementar um pouquinho o que vocês falaram. Sônia, muito obrigada. Você trouxe, para mim, pelo menos, uma análise diferente daquelas que eu tinha dessa parábola. Eu conheço algumas interpretações, essa para mim é totalmente nova, e eu fiquei feliz de saber de uma nova versão, né? De um novo olhar. E sim, cada vez que a gente revê os textos de Jesus, o Evangelho, a gente tem uma visão diferente, porque a gente está num momento diferente, como disse a Luz. A gente adquiriu experiências, a gente adquiriu vivências. E são essas vivências que nos fazem prestar atenção em pequenos dados, pequenas vírgulas que mudam o significado daquilo. Então, o que eu enxergo nesse texto é diferente do que a Luz enxerga, do que a Diana enxerga. E às vezes, cada um colocando a sua visão, você para pensar, olha, tem um outro aspecto que eu não tinha enxergado. E isso é importante, por isso que é importante o estudo, né? Por isso que é importante a troca, por isso que é... Então, assim, nossa, uma visão diferente, vou procurar, vou ver, vamos ver de onde ela tirou, vamos ver quem escreveu isso, que análise mais profunda ela pode ser feita, e isso amplia a minha percepção
de um mesmo texto. E com isso é tudo na vida, não é só os textos. A gente passa por uma situação e tem uma reação, e aquela situação nos dá uma vivência que da próxima vez, se acontecer de novo, eu vou ter uma outra reação, porque a minha vivência, a minha experiência de vida já é outra. Então, o estudo, a vivência, elas vão mudando conforme a gente vai se especializando na vida. A gente vive e se especializa. Um pouquinho de cada vez, né? E aí chega alguém e fala assim, olha, mas tem um outro aspecto dessa vivência. Poxa, eu não tinha visto. Então, nós estamos sempre em crescimento. Eu acho que essa é a minha contribuição, se é que precisava nesse momento. A Sônia foi muito clara com a visão dela, né? Com o aspecto que ela levantou nessa parábola. E eu agradeço a ela pela oportunidade. A todos os amigos, né? Que é sempre muito bom estar aqui, uma semana abençoada. É isso mesmo. Cada um que a gente está podendo compartilhar aqui nos evangelhos não traz novidade nenhuma a nível de texto básico, mas é essa vivência, essa troca, esse olhar. E o bonito é perceber o quanto nós temos oportunidade de dia a dia nos modificarmos. Só que aí tem duas coisinhas que eu sempre me puxo a orelha, que é coragem para olhar para mim, perceber em que estágio eu estou, como eu estou reagindo e assimilando, e humildade, para eu perceber de verdade, porque a gente cria imagens, cria obstáculos, cria perspectivas. Ah, mas eu já tenho mais de 70 anos, eu já sei tudo, já aprendi tudo, você vai querer. Pois é, quem tem netos está aprendendo muito com essa criançada que está chegando, né? Os adolescentes, as crianças pequenas, que estão por perto, nem sempre netos, mas se tiverem crianças por perto, como diz o outro, vamos pôr reparo no que eles falam, porque eles estão trazendo reflexões diferentes daquela maneira que nós temos. Nossos pais olhavam feio para a gente e a gente, puxava o carro. Hoje é argumentação, é explicação. Então, eu tenho que estar muito consciente em que estado emocional eu estou. E muita gratidão pela oportunidade constante do aprendizado. Eu brinco muito com as nossas duas meninas, a dona Tereza e a Tuti, e tem a Luzia, que está aí no grupo também, que eu acho que devem ser do nosso grupo ali, de trabalhadores, que são aqueles que a data de nascimento é um pouquinho mais avançada, né? Mas elas estão sempre aí com a gente, ouvindo. É gostoso quando a gente pode conversar com elas e perceber que elas não ficaram paradas no tempo, achando que já sabe tudo, né? Sônia, muito obrigada, gratidão mesmo. Eu gosto realmente muito. Você é mais uma das pessoas que está enriquecendo o nosso grupo. Semana que vem, quem vai bater papo com a gente, como eu disse, é o Nestor. Então, eu nem abri o microfone para ele agora, né, Nestor? Já são 20h55. Eu vou pedir... Mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode encerrar? Mais alguém? Ô, Luz. Oi, oi. Oi. Eu gostaria de falar com a Sônia, porque logo que eu comecei a estudar, ela falou que eu já vim para a Terra como minhoca. E eu falei, não é possível essas coisas. Agora ela me deixa outra pulga atrás da orelha,
que tipo de semente eu sou. Estou aqui martelando, eu vou ter que conversar com ela depois, falar, meu, que semente que eu sou. Que agora eu já saí do jardim da infância, estou no pré-primário. Estou evoluindo. Mas eu adoro essa parábola, Sônia, foi muito bacana. E eu vou dormir com essa pulga atrás da orelha. Vou ter que fazer essa análise de que tipo de semente eu sou. Sônia, muito obrigada. É uma semente boa em crescimento. Ah, garota, obrigada. Foi ótimo, Sônia, obrigada. Você abriu uma janelinha de um bate-papo bastante longo, né? Que é dar uma estudada aí, rever os vários reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o salto quântico do processo evolutivo do animal para o humano. Então, quando a gente brinca, né, que a gente foi minhoca, é porque a gente tem que ir lá buscar esses ensinamentos, estudar e entender essa energia. E esse questionamento que você falou, brincando, da questão de que semente eu sou, é só a gente observar como estão os nossos sentimentos, como a gente estava agindo e reagindo até minutos atrás, até meses atrás, até anos atrás. Então, como que eu estou aberta, como que eu estou agindo, e principalmente com a nossa família, né? Porque a prática da caridade fora de casa, ela é difícil, ela é bonita, mas o grande exercício é a prática da semeadura, da colheita no nosso lar e com os nossos familiares, porque foi um compromisso que a gente assumiu de voltar junto para tentar fazer melhor. Estamos conseguindo podar bonitinho todas as árvores e cuidar bem de todos os frutos? Ainda não, mas a gente já está mais atento, né? Gratidão, amigos, um abração a todos, e lembrando da água agora, da nossa listinha de vibração, eu vou pedir deixa eu ver quem que eu vou pedir para fazer a prece. Alguém gostaria de se oferecer para fazer a prece? Vou pedir para minha mãe mandou. Eu vou pedir para Nelly. Nelly, está me ouvindo? Acho que não. Tô sim. Então, pode fazer do seu jeito. Eu sei que você vai falar isso. Pode fazer do seu jeito. Tá ok. Gente, vamos fechar os olhos, agradecer por mais essa noite, essa oportunidade de plantarmos mais uma sementinha para que ela amanhã possa vir a florescer com boas ações, independente do que te circunda, mas que a gente consiga, acima de tudo, ser melhor, sempre. Eu gostaria de hoje rezar uma Ave Maria, que é a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, e agora eu perdi. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, e que tenhamos uma excelente semana. Amém. Nos mantendo nessa energia amorosa, nos preparando agora para o alto passe, cada um de nós nos imaginando sentados lá na sala de passe e na certeza de que a equipe espiritual que lá está presente vai colocar a energia, elevando as mãos,
sentindo essa energia entrando pelos nossos dedos, harmonizando, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso centro de força coronário, descendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo na garganta, harmonizando o nosso laríngeo. Muito importante que tenhamos mais cuidado com as palavras, descendo no centro do peito e harmonizando o nosso cardíaco, colocando a luz verde, a luz rosa, trazendo equilíbrio e harmonia, descendo na parte digestiva, no nosso gástrico e esplênico, descendo as mãos no básico, soltando as mãos, espreguiçando e dizendo obrigado, Papai do Céu, muito obrigado. E com muito carinho, emanando uma energia de amor ao Dr. Anselmo, que a gente possa enviar essa energia, porque eles estão trabalhando muito. Então, nós, como tarefeiros de Jesus, fazendo parte, quem trabalha em outras casas, eles estão todos interligados. Então, alegria, confiança e fé, mas aquela fé verdadeira, aquela fé robusta, não apenas palavras, mas fé de que nós estamos vivendo o melhor aprendizado que a gente tem. E como disse a nossa amiga Sônia, uma linda árvore robusta, cheia de flores, produzindo frutos e sombra, né? Quando ela colocou essa imagem da humildade, ficou muito interessante mesmo. Amigos, gratidão. Muito obrigada mesmo. E vamos fazer de conta que agora a gente está tomando cafezinho com bolo de fubá com o Dr. Anselmo. Tchau, amigos. Até semana que vem. Até, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Ótimo final de semana, boa semana.